Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembre-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, do teu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, o ensinamento para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você consegue imaginar essa cena, um rei colocar o rosto sobre a parede e chorar? Quando eu olho essa imagem, eu só me lembro de criança fazer. Talvez por uma birra, por uma manha, ou por algo mesmo que esteja fazendo ela sofrer. Você talvez já tenha tido essa imagem de uma criança colocar o rosto sobre a parede e chorar. Ah! Ou como aquele seriadinho que a gente conhece. Não é verdade? A gente tem essa imagem do Kiko chorando. Né? Agora você imagina um rei fazer isso? Tem ideia de como um homem tão poderoso, com tamanha autoridade sobre os seus ombros, chegar a esse ponto de colocar o seu rosto contra a parede e chorar? A palavra do Senhor, ela nos revela que o Senhor pouquíssimas vezes voltou atrás quando ele tomou uma decisão. A gente vai ver em todos os livros da Bíblia, poucos momentos onde Deus tinha decidido fazer uma coisa e voltou atrás. A gente vê isso acontecer quando Deus fala a Moisés que ele ia destruir o povo por causa da sua rebeldia. Falou assim: esse povo é rebelde, esse povo é obstinado de coração, então eu decidi destruir esse povo e começar um novo povo através da sua vida. E aí diz a palavra do Senhor que Moisés ora ao Senhor, e o Senhor ouve a oração de Moisés e decide não cumprir o que ele tinha decidido fazer. Aqui é exatamente a mesma coisa. O texto fala que Deus mandou dizer para Ezequias: Ezequias, prepara a tua casa, porque você vai morrer. Talvez naquela semana, Ezequias recebeu um diagnóstico muito difícil de uma enfermidade. E não é fácil receber diagnóstico de enfermidade. É terrível. Quando nós vamos a uma clínica ou vamos no hospital e queremos que o médico diga para nós: não tem nada, é uma virose. Às vezes dá medo quando ele fala que é virose, porque daí a gente não sabe o que fazer, nem ele. Né? Mas a gente quer que os nossos exames não dê nada. A gente vai fazer um exame e a gente quer que o resultado sempre seja favorável, seja sempre positivo para o nosso alívio, para o nosso coração. Mas às vezes não é. E aí a gente
decide buscar a Deus, a gente decide clamar ao Senhor, a gente faz o que tiver que fazer, faz o tratamento, se dedica tanto, e é tão gostoso quando a gente ouve que nós somos curados, que esse tempo passou. Mas o pior não é receber o diagnóstico. O pior é você olhar para o seu cotidiano e ver que no seu cotidiano você já tem dificuldades, já tem lutas, as coisas já estão difíceis, e você já está cansado, sobrecarregado, e aí vem a notícia, o diagnóstico. Muito pior. E diz a palavra do Senhor que Ezequias estava vivendo um momento como esse. Era um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem temente a Deus, que se esforçava para que, através dos seus hábitos, ele pudesse agradar o Senhor, ele pudesse tocar no coração de Deus. E através desse hábito, ele começou a ter posicionamentos, ter atitudes de verdade que demonstravam o seu temor ao Senhor, o seu amor ao Senhor. Às vezes tem pessoas que falam que amam a Deus, mas com os seus hábitos elas demonstram totalmente o contrário. Tem pessoas que dizem que temem a Deus, mas com os seus hábitos elas demonstram totalmente o oposto, não é verdade? A gente vê pessoas que às vezes até está na igreja, até demonstra alguma fé em aquilo que se prega, em aquilo que está sendo ministrado, mas os seus hábitos demonstram coisas totalmente diferentes. Antes do culto começar, um familiar do rapaz que bateu no meu carro aí afora, entrou, foi no gabinete para ver se eu podia fazer um acordo, para que a polícia não viesse aqui, e que o rapaz não fosse punido, porque não tem carta, está bêbado, e o carro está no nome do irmão dele. E ele não queria que a polícia viesse para que o pai dele, que é o irmão desse que bateu no carro, pudesse sofrer seus males, seus danos. Como que eu posso, agora, diante de uma situação como essa, recuar diante de tudo aquilo que eu prego para vocês? Uma pessoa que não tem habilitação não pode dirigir. Uma pessoa que se embriaga não pode dirigir. E agora vamos fazer um acordo? Não. Vamos chamar a justiça. Vamos cumprir a lei. Está entendendo? Por mais que eu me compadeça, por mais que eu tenha misericórdia, a lei precisa ser cumprida. A justiça precisa ser cumprida. E eu não posso fazer isso. Quando nós declaramos que somos diferentes, os nossos hábitos precisam demonstrar isso. Por mais que nós tenhamos dias difíceis, por mais que nós tenhamos que lidar com momentos difíceis, e às vezes as pessoas não querem pagar o preço de mudar seus hábitos. As pessoas não querem mudar o seu posicionamento para ver o respaldo do Senhor. E daí dão jeitinhos. Fazem as coisas de qualquer forma. A palavra do Senhor diz que Ezequias, ele mudou os seus hábitos.
Ele mudou os hábitos da nação. Ele mudou os hábitos do reino. Imagina, irmãos, você assume a liderança de um país, e aí você descobre que a única forma desse país ser abençoado é você mudando os seus hábitos, e os hábitos de toda a nação. E aí mudava-se os hábitos de idolatria, mudava-se os hábitos de administração, mudava os hábitos de como cuidar do povo e de como fazer justiça ao povo. Mudança. Foi estabelecido de novo ao povo festas que não se fazia mais em Israel, e não eram festas só para eles comerem e beberem, mas eram festas que representavam momentos de grande livramento do Senhor, como a da Páscoa. Algumas festas que Israel tinha, era exatamente para que o povo pudesse agradecer a Deus. Na época de Ezequias, o Purim não existia, porque aconteceu bem depois. Mas, na época de Ezequias, se comemorava a libertação do Egito. E era uma festa que o povo tinha que cumprir para dizer: olha, o Senhor nos libertou do Egito. Todas as festas que haviam a simbologia de que, olha, Deus fez algo ao nosso favor. E isso fazia com que os filhos pudessem cumprir isso nas vidas deles também. Quando as festas acabavam também os memoriais, as lembranças. Então Ezequias, vendo que aquela geração não tinha memoriais. Você tem por hábito agradecer a Deus? Você tem por hábito juntar a tua família diante da compra que você faz do mês e dizer: Deus nos deu, glória a Deus pela compra, obrigado pela multiplicação? Tem gente que faz compra e já vai comendo no meio do caminho. Os filhos crescem e já vai comendo no meio do caminho. Como levantar memoriais de gratidão se nós não temos como hábito esse parar, colocar a compra sobre a mesa e agradecer a Deus? E entoar louvores ao Senhor. Você acha que a longo prazo os seus filhos vão fazer isso? Não. Não vão fazer, porque não estão sendo ensinados a vivenciar os memoriais. Quando você compra algo, um patrimônio, uma casa, um carro, e você junta a família e fala assim: vamos ungir nosso carro, vamos ungir nossa casa, você está demonstrando: olha, nós reconhecemos que Deus é que deu. Os filhos estão vendo isso, e todas as vezes que eles adquirirem alguma coisa, eles vão ter os mesmos hábitos. Mas nós não fazemos festa para nada. Como que a geração que vem vai dar continuidade a essa gratidão? Não dá. Vocês estão entendendo? Ezequias via que aquela geração era uma geração sem memória. Uma geração sem memoriais. Portanto, uma igreja, uma nação que não poderia agradecer a Deus. Eles dobravam seus joelhos diante de Baal, de Astarotes, e ali faziam as suas reverências. E quando tinham colheita, eles não sabiam se foi Deus do céu, se foi o Baal, se foi o Astarote. Eles não sabiam identificar. Era tanta idolatria. Ezequias, vendo isso, ele tentou mudar tudo isso. E diz a palavra que ele conseguiu. Se o povo não mudou de coração, pelo menos mudou em hábitos. Foi tirado postes ídolos, foram tirado toda a idolatria, foi estabelecido novas festas, e o povo passou a fazer o que há anos não se fazia em Israel. O povo passou a celebrar de forma que há muito tempo não se fazia. E aí o Senhor voltou a ser lembrado no meio do povo. Só que aí veio um rei da Síria e começou a pressionar o rei Ezequias. Começou a querer desencorajar o povo. E nesse ato de desencorajar,
ele começou a atacar especificamente a fé que Ezequias tinha. A palavra hoje, na escola bíblica, falava sobre injúria. O rei Ezequias foi injuriado, humilhado publicamente. O homem, o comandante, Senaqueribe, diante dos muros de Israel, falava na língua do povo, falava na língua que o povo podia entender, e ele injuriava Ezequias, dizendo: não acreditem nele, não acreditem nele, o Deus dele não vai livrar vocês, porque o Deus dos outros não os livraram também. Ele colocava em descrédito toda a autoridade que Ezequias tinha, ele desacreditava Ezequias, ele humilhava Ezequias diante do povo, e Ezequias, como um rei, como autoridade, podia falar assim: chama o exército e vamos atacar, mas ele não tinha condições de atacar, eles eram mais fracos, então ele tinha que lidar com a injúria, ele tinha que lidar com essa ação contra ele. Irmãos, não tem nada pior na vida de que você ter que lidar com uma situação que suas mãos estão amarradas e você está ali e não pode sair dali, não pode tomar decisões, e o outro lado ainda fique te injuriando, desacreditando você, e você não pode fazer nada. Não tem coisa pior para um ser humano querer se defender e não poder, querer se justificar e não poder, não ter voz para poder falar. A gente vê nos dias de hoje, a mídia, os jornalistas, eles lançam qualquer tipo de notícia, e ninguém se preocupa se é verdade ou se é mentira. Aí vem um homem e diz assim: olha, o técnico do Palmeiras vai ser o fulano. Aí vem o diretor de futebol e diz: não, nós nem conversamos com ele. Não, o povo já ouviu a notícia, é o fulano, é o fulano, é o fulano. E o povo já começa: não, o fulano não quer. E ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Essa liberdade de imprensa que nós temos no nosso país, muitas vezes alimenta notícias mentirosas, como aquela mãe que um dia falaram que ela matou a criança por dar uma mamadeira com cocaína para a filha. Prenderam essa mãe, as presas furaram o seu tímpano, bateram nela, até que ela perdeu a visão de um dos olhos. Ela sofreu terrivelmente dentro da prisão, para depois de algum tempo as pessoas falar que ela era inocente, que não tinha nenhuma cocaína na mamadeira, e aí se descobre as causas reais da morte da criança. E aí, às vezes, as pessoas veem uma notícia como essa, já aponta: o pai matou, o padrasto matou, o cunhado matou, o irmão matou, e a gente vai vendo a mídia apontando culpados. E todo mundo acha uma coisa, e todo mundo já bate o martelo, e não, e é isso, e é isso, e é isso, e todo mundo vai acusando, vai acusando, vai acusando, e aí quando a notícia vem e diz não era, quando vem, o povo fica tudo revoltadinho, mas a cabeça do povo já tinha sido manipulada totalmente. Está entendendo? A injúria é algo terrível, porque as pessoas falam e você não tem como se defender. As pessoas dizem e você se é humilhado publicamente, você é envergonhado publicamente, não pode fazer nada. Ezequias estava sendo injuriado, mas Deus tinha falado para ele não se preocupar, que Deus já tinha dado a sentença para ele. Deus já tinha falado: esse aí que está te injuriando, se preocupa com ele não, ele vai receber uma certa notícia, vai embora daí e vai morrer. Mas quem enviou ele continuava. Tinha outros comandantes, tinham outros homens. Vocês estão entendendo?
E Ezequias não tinha resolvido o problema dele. Ezequias não estava livre do rei da Síria. Ele não estava livre das injúrias novamente. Só que aí no meio disso tudo, irmãos, no meio de tanta injúria, Deus fala: Ezequias, prepara a tua cama, a tua casa, que você vai morrer. Oh, tem jeito de ficar pior, irmão? Tem jeito de ficar pior. Depois de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tanta luta, para você poder emocionalmente se manter firme, para você emocionalmente se manter forte, aí você vem e tem um diagnóstico: você vai morrer. Você vai morrer. Poderia ser pior a notícia, irmão? Poderia ser pior a notícia? Não tem coisa pior do que a gente receber uma má notícia quando outras má notícias já estão acontecendo. Quando nós temos que lidar já com grandes sofrimentos e grandes dificuldades. O pai está lá lutando com os filhos estão dando trabalho. Aí depois ele descobre que além de ele estar preso, sem condição de cuidar, de mexer na vida dos filhos, agora ele também está doente. Não tem coisa pior do que você estar criando uma expectativa de sair de um problema, e aí você descobre que você não saiu de um problema e arrumou um problema ainda maior. Dá para entender o choro dele agora? Dá para entender porque um rei coloca o braço na parede, põe a cabeça contra a parede e chora. E chora amargamente, diz a palavra. Não é qualquer choro, meu irmão. É um choro de indignação. É um choro de raiva. É um choro que todos esses sentimentos acumulados dentro de você, eles são colocados para fora em lágrimas. Em lágrimas. Eu me lembro que quando eu tinha esses choros, parece que a lágrima fica até mais quente do que ela está acostumada a ser. Parece que esse choro de raiva aumenta a temperatura das tuas lágrimas. Você sente ela descer no teu rosto como algo que não é só líquido, parece que ela tem uma faca junto. Você sente ela. Essas eram as lágrimas que Ezequias estava derramando. E aí, ele faz uma oração. E essa oração dele, ela é tão rápida, é tão simples. Mas ele diz ao Senhor: lembre-te, Senhor, de como tenho sido servo fiel. Como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Ele está falando para Deus assim: Deus, olha aqui dentro, ó. Ele não está falando daquilo que ele faz. Ele está falando daquilo que ele sente. Tem coisas que eu e você fazemos, que muitas vezes o que sentimos era de fazer de diferente. E a gente está fazendo porque nós não temos condições para fazer do jeito que está aqui. Às vezes eu e você engolimos sapos e não era do jeito que a gente queria fazer. A gente engole porque nós não temos força para fazer diferente. Aí a gente engole o sapo e fala assim: Deus, me ajuda. Eu vou engolir o sapo, mas o Senhor me ajuda. Mas aqui dentro é diferente, não é verdade? Aqui dentro, no nosso peito, nós queríamos ter todos os recursos do mundo para fazer diferente. Queríamos ter todos os recursos do mundo para agir de forma diferente.
Queríamos agir com energia, queríamos agir com outra maneira, com outra sabedoria, com outro conhecimento, com outro recurso financeiro, com outras coisas. Ontem eu conversava, eu e a pastora, com uma pessoa que vive um casamento de aparência. Não tem coisa pior do que viver um casamento de aparência. Porque você acha que aquilo é assim mesmo. Não tem jeito de mudar. E aí, é conveniente. Eu não posso sair da minha casa, vou fazer o quê? Não sei fazer nada. Então, para mim é conveniente. Ele paga as contas e eu fico aqui. Humilhação. Aceita ser subjugada pelo dinheiro. É confortável para mim ficar nessa condição. Se ofendem, se humilham, mas ficam juntos. E aí batem no peito e dizem: nós temos 30 anos de casado, 50 anos de casado, 40 anos de casado, de fachada. De fachada. E aí a gente olha e fala assim: olha, Deus pode fazer a diferença. Não, tá bom assim. Acreditam assim. Dentro do coração queria algo diferente, mas fora faz o que dá. Faz o que tem. É como a família do Xereque lá. Do Xereque. Como é Xereque? Vocês entenderam. Aquele cara feio e verde. Um cara que era normal, foi amaldiçoado, virou um ogro. Era mais fácil lutar para quebrar a maldição sobre si, ou encontrar uma amaldiçoada para se casar com ele e ter filhos amaldiçoados. Se casar com uma amaldiçoada e ter filhos com ela. Ele era um príncipe, ela uma princesa, e se tornaram dois amaldiçoados com filhos amaldiçoados. Bom, não? Bom ser assim. Será que no coração eu quero continuar amaldiçoado, tendo uma mulher amaldiçoada e ter filhos amaldiçoados? Você é feliz assim, sendo amaldiçoado, tendo uma mulher amaldiçoada e tendo filhos amaldiçoados? Está entendendo? Deus está falando, irmãos. Muitas vezes o que estamos fazendo não está aqui dentro. Muitas vezes o que estamos fazendo não é o que nosso coração queria fazer. E qual era a oração dele? Senhor, o Senhor conhece aqui dentro. O Senhor sabe que eu sou fiel, tenho feito com fidelidade e sabe do meu coração. Olha que bonita. Olha que oração cumprida. Está entendendo? Deus mudou os planos. E não só mudou o plano de curar Ezequias, como de resolver o outro problema. Eu ouvi a sua oração, ouvi a tua angústia, senti, tocou em mim isso, vi as suas lágrimas. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. E ainda vou te dar mais 15 anos de vida. Está entendendo, irmão? Você percebe que não é o quanto eu faço, mas qual é a verdade que eu passo para Deus? Que faz o Senhor mudar os planos. Tem gente que acha que os seus sacrifícios, as suas mudanças de hábito, temporariamente
vão mudar os planos de Deus. Não, o que muda os planos de Deus é uma oração contrita, um coração sincera, um coração, uma oração que vem daqui, do coração, onde eu posso dizer para Deus e falar: Deus, o Senhor está vendo aqui dentro, não o que eu estou falando, mas aqui dentro, e chorar, e chorar, e chorar, até que o profeta bate na tua porta e diz: o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Eu poderia aqui, irmãos, falar para você assim: irmãos, eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer: o Senhor ouviu a tua oração. Não é gostoso? Não, Deus mandou eu vir falar para você. Tenta ver se o que está aqui dentro é o que você está fazendo fora. Mesmo que você esteja fazendo fora com uma intenção boa aqui dentro, mostra para Deus isso. Mostra para Deus isso. Deixa Deus ver isso. Deixa Deus ver suas lágrimas. Deixa Deus ver o teu sofrimento, mas mostra a tua verdade, meu irmão. Mostra a tua verdade para o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos que Deus veja, mas Deus quer ver a nossa verdade. Nós não mostramos a nossa verdade, nós mostramos as nossas palavras. Mostramos hábitos que fazemos, que temos, que estamos no dia a dia, mas hábitos que estão sendo feitos não por causa de uma mudança no coração, porque é mais fácil, é mais sossegado, é mais tranquilo. Deus pode mudar os planos, meu irmão. De repente há uma sentença contra você, contra a tua família, e você pode mudar. Como você muda? Mostrando a fidelidade, a integridade do teu coração para o Senhor. Deus precisa ver isso. Às vezes na igreja, não é só aqui. Outro dia nós fomos ministrar numa igreja e o pastor falava assim: porque o diabo faz isso e tal, e a pessoa dizia: glória a Deus. Não, porque o mundo está um caos, aleluia. Eu falo: o cara não está nem ouvindo o que está pregando. O cara quer ser tão pentecostal que ele está sendo pentecostal fora da hora. Está sendo pentecostal fora da hora. O mundo está um caos. Eita, Jeová! Está fora da hora. Está fora da hora. O fala a Deus para você. Fala a Deus para você. As pessoas não estão ouvindo, gente. As pessoas não estão ouvindo o que está sendo ministrado. E as pessoas estão, eita! E eu fico olhando para Deus e falo: Senhor, eu não conheço o coração, mas os hábitos não correspondem com aquilo que está falando. Não correspondem com as atitudes que estão tendo. Mas parece que é tão espiritual. Às vezes as pessoas não sabem nem o que estão fazendo, gente. É tanta emoção no meio. Vira uma... E a palavra do Senhor diz que as coisas são tão organizadas, as coisas de Deus. Se Deus tem que te ensinar a ser organizado, por que Deus vai fazer a obra dele bagunçada, meu irmão? E é importante você entender isso, porque os conflitos que nós temos, eu, você, nós temos conflitos. Você fala assim, você pensa que o cara bateu no carro do pastor, e o pastor está aqui, glória a Deus. Você acha que está assim, de verdade? Não. Está assim,
Meu coração sabe. Deus sabe como está meu coração. Mas, eu falei, Deus, mesmo com o meu coração assim, eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo. Eu vou ganhar tempo. E eu estou pregando aqui, ministrando a você. Você ganha tempo. Enquanto Deus está resolvendo para mim o problema lá fora, eu estou aqui ministrando. Quando eu falo isso para você, meu irmão, é porque em meio às adversidades nós temos que entender isso. Em meio às lutas nós temos que entender que quando as coisas fogem do nosso controle, nós só temos um coração verdadeiro diante do Senhor. E é isso que importa. Nós não queremos que essa igreja seja uma igreja emocional. E nem queremos que esta igreja seja uma igreja falsa, espiritual também. Nós não queremos aqui produzir unção. Nós queremos ter. E ter unção só tendo um coração. Ter a presença de Deus só ter um coração. Ter respostas de Deus só tendo o coração. Ver o Senhor mudar os seus planos só ter um coração. Vocês estão entendendo? É assim, meu irmão, que você vai encontrar vitória. É assim que as portas vão se abrir para você. É assim quando você olha os contextos da sua vida e vê que as coisas não estão bem, você vai ver o Senhor responder para você. É assim que Deus vai mudar todas as coisas, não com hábitos e coração diferente de hábitos, mas você lutar, ter hábitos que condizem com aquilo que está no teu coração. E só você não pode fazer mais por causa que as condições não são favoráveis a você. Mas se tivesse todas as condições, Deus te ajudaria por causa do teu coração. Tem irmãs que são humilhadas pelos esposos, mas está lutando para Deus transformar seu casamento. Deus, você está entendendo, minha irmã? Deus vai mudar os planos para você. Mas Deus está vendo também, se você quer a mudança do teu casamento, é só para servir de orgulho. Para você desfilar com o maridão, para dizer assim, olha como eu sou. Olha como meu casamento é bom. Para você pisar nas pessoas. Para você se envaidecer. Como pessoas que querem ter bens para mostrar para os outros. Porque o vizinho tem, eu quero mostrar para o vizinho que eu tenho. Agora é época de Natal. O que tem de gente comprando carro para aparecer na festa de Natal de carro novo. Roupa nova, joia nova, óculos novo, corrente de ouro nova, para chegar lá e dizer ostentação. Não é verdade? Aí chega em janeiro, está vendendo tudo. Vende tudo, vende tudo, vende tudo. Ostentação, gente. Para mostrar para os outros. Tem gente que compra o carro zero aqui, vai lá para o Rio Grande do Norte para mostrar. Vou mostrar meu carro zero. Sabe para vocês verem, eu sou um homem de sucesso. Se homem de sucesso, leva o carnê para eles também. Leva o carnê. Mostra o cheque especial furado lá. Mostra tudo. Mostra a tua vida. Mostra aqui seu nome sujo. Mostra as coisas. Não, chega de carrão só para mostrar como eu sou bom, como eu sou bem, Gente, Deus não vai te dar as coisas só porque você quer calar a boca das pessoas. Deus quer ver se aquilo realmente é importante para você. Se aquilo realmente vai te trazer felicidade. Deus quer restaurar o teu casamento para te mostrar como ser feliz. E você tem que orar dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe que eu tenho feito a minha parte. O Senhor conhece meu coração.
O Senhor conhece meu coração. Eu tenho certeza, meu irmão, nessa noite, se aquilo que você está apresentando do teu coração ao Senhor, Ele está vendo e Ele vai trazer a resposta para você. Eu gostaria de dizer assim, olha, como nós temos aqui homens e mulheres como Ezequias. Gostaria muito de dizer. Mas nós ainda temos muita fachada de crente. Nós temos ainda muita cara de crente, jeito de crente. Um coração de ímpio. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que as portas não se abrem. Hoje eu quero que você entenda que as bênçãos do Senhor acompanham os corações contritos e quebrantados diante do Senhor. As tuas respostas virão por um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Os planos vão ser mudados por um coração quebrantado na presença do Senhor. Não é com cara de crente, meu irmão, jeito de crente, que você vai fazer alguma coisa. Porque o que a gente vê na nossa nação é algo triste. Triste. As pessoas nos julgam pela atitude de outras pessoas. Muitas vezes somos injuriados porque o crente tal fez tal coisa. O outro crente fez tal e tal coisa. E a gente é julgado por causa dessas pessoas. E eu tenho certeza que Deus está olhando para o meu coração. Eu sei que Ele está olhando para o teu também. Por isso, meu irmão, não temas más notícias. Não temas más notícias. As dificuldades, as lutas. Não. Deus manda falar isso para você. Assim diz o Senhor, o seu Deus. Ouvi a oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. E eu defenderei essa cidade. Deus está falando para você que ouviu as suas orações. E o Espírito de Deus está falando quem Ele está falando. Eu ouvi as suas orações. Mas não vou só abençoar você, vou abençoar outros também. Pessoas que estão com você, pessoas que estão ao teu lado, pessoas que te acompanham. Eu os defenderei também. Eu os defenderei também. Eu os defenderei também. Eu os defenderei também. A bênção de Deus não é só nossa, meu irmão. A bênção é daqueles que estão com a gente. Ezequias foi abençoado, mas a nação foi abençoada toda. A tua casa toda é abençoada quando você é abençoado. Toda a tua família, todas as pessoas no teu trabalho. Ô irmão, Deus vai prosperar a tua empresa, a empresa de onde você trabalha. Todos vão ser abençoados e você também vai ser abençoado. A oração que Deus está respondendo é a oração do teu coração, mas Ele vai revolucionar lá, para você ver que a bênção não é só tua, é de todos eles. Talvez você esteja aqui e os teus filhos não estejam aqui. Eu os defenderei. Eu os defenderei. Além de te abençoar, também cuidarei deles. Por isso, meu irmão, conheça o teu Senhor. Mude os seus hábitos. E faça de coração verdadeiro. Ore no dia da aflição. E o Senhor ouvirá a tua oração. O Senhor verá as suas lágrimas de angústia. E Ele vai mudar os planos se for necessário. Amém? Palavra do Senhor para você.